meu primeiro console foi o grandioso PlayStation 2. Eu ganhei um usado de um parente e ali começou a minha paixão por jogos. Foram horas e mais horas de God of War, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, Need for Speed e muitos outros jogos. Nessa época não existia um concorrente muito forte pro PS2, pelo menos no Brasil ele reinou soberano. Somente a partir do PS3 a Sony ganhou uma forte concorrente, que é o Xbox, né? E ali se iniciou uma das mais famosas batalhas de consoles, que dura até hoje. E eu, como um amante do PS2, fui pro lado azul da força. Defendi a Sony com unhas e dentes contra o inimigo, bem coisa de adolescente, né? Depois eu tive um PS3, um PS4 e atualmente um PS5. Mas após crescer, amadurecer, né, perceber que tinham certas coisas do lado verde da força que me chamavam um pouco de atenção. Eu não me arrependo de ter crescido jogando PlayStation. Alguns de meus jogos favoritos são exclusivos da Sony. Mas isso não quer dizer que eu não possa apreciar a concorrência. Eu não comprei um Xbox, ainda pelo menos. Mas por meio do Game Pass e de um PCzinho gamer, eu joguei alguns jogos que até certo tempo eram exclusivos dos consoles da Microsoft. E eu vou contar minha experiência com alguns deles. Eu comecei por Gears of War 4, porque já na época do PS3 era uma franquia que eu olhava e pensava, que pena que é exclusiva do inimigo, porque parece ser muito bom. Então quando eu vi no Game Pass eu não tive dúvidas. Eu comecei pelo 4, sabendo que eu posso perder algo em relação à história, mas eu vi o pessoal falando bem dele. Bom, a primeira coisa que me causou estranheza no jogo foi a movimentação. Eu joguei no mouse e teclado e o sistema de correr segurando o espaço, pegar as coberturas, que no jogo são muito importantes, pois ele vai progredindo de cobertura em cobertura para ir avançando pelo cenário. E a câmera, enquanto o personagem corre, parece que fica balançando, como se tivesse um cameraman correndo atrás dele, e aí, dependendo da pessoa, pode até deixar um pouquinho tonto. Aí isso fez com que eu levasse um certo tempo para me acostumar com a gameplay. Mas isso não é uma crítica, é apenas um estilo diferente de gameplay. Tanto que eu vou falar para vocês que quando eu me acostumei, eu me diverti muito com esse jogo. Que jogo bom, pessoal. Eu joguei só o modo campanha, né? As pessoas dizem que o multiplayer também é bem legal, mas o modo campanha é combate intenso do início ao fim. É ação do início ao fim. Toda hora tá chegando um monte de bicho, um monte de ET, um monte de robô. E a gameplay de combate, pessoal, é muito boa. Primeiro por causa da sensação, o recuo das armas, as explosões, a variedade de armas também, variedade dos inimigos, né? Tem vários inimigos diferentes que você vai enfrentar ao longo do jogo. Cada vez vai ficando mais difícil. Então, assim, mesmo que o jogo seja basicamente ficar atirando em inimigos na maior parte do tempo, essa variedade de armas e inimigos faz com que o jogo não fique repetitivo. Na minha opinião, é um jogo para você jogar quando você não quer pensar muito, você só tá pensando realmente em se divertir. Em questão da história, eu achei ela um pouco rasa, mas pode ser por conta de eu não conhecer a história dos outros jogos. Para quem conhece, pode ser que seja melhor. O desenvolvimento dos personagens também não achei nada demais. Em questão ao tamanho, o jogo, na minha opinião, tem o tamanho certo. Ele não é tão curto que te deixa querendo mais e nem é tão longo para ficar arrastado. Eu zerei ele mais ou menos umas 9 horas. A única coisa que me decepcionou um pouco foi o chefão final, né? Porque eu pensava que ia ser uma batalha longa, uma batalha mais difícil. Foi bem simples, foi bem fácil. E quando terminou ficou aquela sensação de, e aí, pô, foi só isso, velho? Foi só isso mesmo, mas tirando isso, o jogo é excelente e os gráficos também são muito bonitos. O jogo é até leve, o meu PC tem uma 2060 Super e consegui rodar com tudo no Ultra 60 FPS mais ou menos. E outra coisa boa, o jogo também tá dubladinho. É certeza que ninguém mais mora aqui, né? Eu não posso dar minha opinião como conhecedor da saga Gears of War, porque foi meu primeiro jogo. Mas como jogo isolado, eu recomendo bastante, uma gameplay diferenciada, me fez ter vontade de jogar os outros jogos da franquia. Agora vamos de Forza Horizon. Eu acho que é meio que unanimidade já, que há um certo tempo Forza ultrapassou o Gran Turismo com folga. Na verdade, eu pessoalmente nunca gostei muito de Gran Turismo e preferia jogar Need for Speed. Mas eu lembro de ficar babando nos vídeos de Forza Horizon. Os gráficos, a gameplay e a variedade de carros me deixava doido para jogar esse jogo. E quando eu finalmente consegui jogar, eu posso dizer pra vocês que ele superou todas as minhas expectativas. Na moral, o jogo é lindo, os cenários são muito bonitos e coloridos, os carros são extremamente bem detalhados e tem muito carro pra você escolher. Eu pessoalmente prefiro jogos de corrida que puxem a gameplay mais pra uma parada arcade, mais casual, ao invés de simulação. Por isso que eu preferi também o Forza Horizon no lugar do Forza Motorsport. E eu fiz a escolha certa, porque a direção desse jogo traz sim um certo nível de realismo, mas ele preza mais pela diversão. E isso o jogo cumpre muito bem. A sensação de criar seu personagem, colecionar seus carros favoritos e poder sair dirigindo por aí é sem igual. Quem é maluco por carros vai ficar muito feliz com o tanto de opções de veículos que você tem no jogo. Então, por exemplo, enquanto eu não tenho dinheiro para um Toyota Supra de verdade, eu me contento com o do jogo. Uma coisa que eu enxergo como um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, é o tamanho do jogo. Ele é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem expansões de vez em quando, né, como a expansão do Hot Wheels, por exemplo, mas são realmente muitos eventos. Então, se seu objetivo é completar o jogo, fazer todos os eventos,
vai levar bastante tempo e vai dar bastante trabalho. Mas pra mim, eu não enxergo dessa forma. Forza Horizon é um jogo que eu não me preocupo muito em terminar. Eu entro de vez em quando, jogo alguns eventos, um aqui, outro ali, então eu só pego um carro e fico dirigindo aí relaxado pelo mapa e faço isso de vez em quando e pronto, não me preocupo muito em concluir o jogo. Eu realmente gostei muito desse jogo, superou todas as minhas expectativas e eu recomendo demais que vocês joguem. E como último jogo dessa lista, eu escolhi Quantum Break. Ele foi lançado lá em 2016 para o Xbox One, pela mesma empresa que desenvolveu Max Payne 1 e 2 e Alan Wake, então eu já esperava coisas boas. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, mas com um foco muito grande na narrativa, ou seja, a história do jogo é bem interessante e um pouco complexa, né? Ele traz temas como as relações familiares, mas também traz temas como viagem no tempo. Dá pra ver claramente que o foco é na história quando a gente olha o elenco do jogo também. Ele tá cheio de atores conhecidos que vocês devem já ter visto por aí em alguma série ou em algum filme. Inclusive, o jogo tem uma série, pra quem quiser se aprofundar mais ainda, com os mesmos atores do jogo. É quase como se Quantum Break fosse meio que um híbrido de jogo e série. Falando de gráficos, eu me surpreendi em como os gráficos são lindos para um jogo que tem quase 10 anos de lançado. As expressões faciais dos personagens são muito bem feitas e traz aquela sensação de que você está jogando um filme. Ele foi um sucesso no seu lançamento e, na minha opinião, isso se deve ao fato da história ser boa e a gameplay ser extremamente divertida e criativa. O começo é um pouquinho enrolado, mas meio que isso é comum nesses jogos que focam mais na narrativa. Só que quando a gameplay começa mesmo, de verdade, ela traz mecânicas muito boas, como o fato do nosso personagem ter alguns poderes, né, que fazem com que ele pare o tempo apenas em um determinado local, desacelera para poder focar melhor nos inimigos, ou até usa uma coisa chamada visão temporal, que revela os inimigos e alguns itens também pelo cenário. Todo mundo que eu vi falando desse jogo sempre elogia bastante, e eu sou mais um deles. O jogo vai ficando cada vez melhor enquanto você joga, seu personagem vai adquirindo novas habilidades, e essas novas habilidades fazem com que o combate em terceira pessoa acabe não ficando muito repetitivo ao longo da jornada. Jornada essa que não é muito longa, o jogo eu achei até um pouquinho curtinho e sem dúvida deixa aquela sensação de quero mais. Quantum Break pra mim é mais uma joia subestimada dos consoles da Microsoft e realmente vale a pena a atenção. Dos três que eu falei aqui foi o que eu mais gostei e o que eu mais indico vocês a jogarem também. Experiência extremamente positiva com esses três jogos exclusivos, né, da Microsoft, digamos assim. Deixar aqui uma menção honrosa para Sunset Overdrive, que eu não falei aqui porque eu falei dele no último vídeo, mas com certeza ele é meu exclusivo de Xbox preferido. Queria também deixar uma coisa clara aqui para vocês. Esses jogos que eu indiquei, que eu falei aqui para vocês, todos eles eu joguei via o Game Pass. Só que no meio da edição desse vídeo, a Microsoft anunciou o aumento de todos os planos do Game Pass. Praticamente dobrou o preço do Game Pass. Então é bom você avaliar se ainda vale a pena ou não assinar esse serviço. Eu tenho a assinatura só do PC Game Pass e ela iria para R$70. Fazendo uma experiência como essa é que eu posso perceber como essa batalha de fanboy de cada marca é uma gigante besteira. Eu era um pouco assim na adolescência, como eu falei para vocês, defendia a empresa, né? Mas isso talvez na época tenha me privado de conhecer antes franquias que eu gostaria bastante, como eu gostei de Gears of War, por exemplo. Mas bora abrir essa mente aí, galera. Experimentar jogos de todas as empresas, consoles, todos os gêneros possíveis, que com certeza você sempre vai achar um ali e você vai curtir. O que a comunidade gamer deveria mesmo fazer é se unir contra essas empresas que estão cobrando o olho da cara nos jogos e nos consoles e impedem que mais gente tenha acesso a esses jogos. Então, se puderem, sempre façam essa experiência. Se você geralmente só joga jogos de PC, tenta pegar um consolezinho aí emprestado, sei lá, um PlayStation, que seja o 3, o 4, o 5 e experimenta. Se tua parada é só Xbox, arruma um Switch aí, joga um Zelda, um Mario, que eu tenho certeza um gênero assim um pouco diferente que você nem esperava, você vai acabar curtindo. E o vídeo foi esse, pessoal. A ideia do vídeo era realmente essa, passar a minha experiência com alguns exclusivos da Microsoft e do Xbox e passar essa ideia para vocês tentarem jogar jogos de outra empresa se você fica sempre só em um console ou só em uma plataforma, tá? Tente experimentar outras plataformas que você vai curtir. E se você gostou do vídeo, considere deixar seu like, se inscrever aí no canal, porque me ajuda demais, e comenta aí embaixo sua opinião sobre esse vídeo, que eu leio e respondo todos os comentários. E se você gostou desse vídeo também, dá uma assistida no último vídeo que saiu no canal. Nele eu falo sobre os 5 jogos que eu zerei em 2025 até agora, né, que eu tô com a meta de zerar 10 jogos esse ano. Na primeira parte eu falo sobre os 5 primeiros e podem aguardar que vai ter a parte 2 com os outros 5 jogos que eu vou ter zerado esse ano. Inclusive, desses outros 5 eu só escolhi 4, então eu tô com uma vaga aí em aberto para um jogo para zerar esse ano ainda. Então deixa aí nos comentários também uma sugestão de que jogo pode ser esse, que eu vou também dar uma lida nos comentários para decidir ainda. Então é isso, pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui, tamo junto e valeu!